Aqui, então, vamos estudar no Atlas de Imagens 3D os ossos do crânio. Vamos, então, para o crânio. O crânio, ele é estudado a partir de suas vistas, como vista anterior, vista lateral, assim por diante. Nesse momento, eu vou relembrar com vocês, apontando aqui nesse crânio, na vista lateral, as estruturas que fazem parte do neurocrânio. Nós já comentamos que os ossos do crânio são divididos em duas porções. Uma porção, chamada neurocrânio, e a segunda porção, que é o viscerocrânio. Vamos lá, vou apontar e aqui o Atlas vai acender numa cor mais fluorescente os ossos que eu comentar com vocês. Então agora a gente vai falar de ossos do neurocrânio. Esse é o osso frontal. Este é o osso parietal, osso temporal, osso occipital, osso esfenoide e osso etimoide. Todos esses ossos em conjunto, e agora eu vou selecionar todos, eles são ossos que constituem o neurocrânio. Então, o frontal, o parietal, o temporal, o occipital, esfenoide e o etimoide, que já está selecionado. Vejam que esses ossos, eles delimitam a cavidade que abriga o encéfalo. Por isso, o vocábulo neuro, o prefixo neuro, neurocrânio. Em seguida, nós temos aqui anteriormente ossos da região do esqueleto da face. Por isso, são chamados em conjunto como viscerocrânio. Então, agora eu vou selecionar cada um dos ossos do viscerocrânio. Aí a gente tem aqui osso nasal, osso maxilar, osso zigomático, osso mandibular ou mandíbula, não podemos confundir com maxila. Maxila é o superior, mandíbula é esse osso inferior. Temos também o osso palatino e dentro da cavidade nasal existe o vômer e também tem, a concha nasal inferior, os ossos da concha nasal inferior. Assim, nós temos 14 ossos que compõem o viscerocrânio. Bom, agora a gente vai estudar o crânio com as suas vistas. Na vista superior, a gente observa que estes ossos no conjunto são bastante lisos e uniformes. Isto se deve à pouca inserção muscular desta área, por isso eles são tão uniformes. Percebam que em conjunto eles formam aqui um formato ovoide, onde a base é mais larga e a parte anterior é mais estreita. Esse ovoide ou esse conjunto de ossos na vista superior é conhecido como calvária ou calota do crânio. Certamente vocês já ouviram falar em calota do crânio. Pois bem, agora a gente vai estudar os ossos de maneira separada. Eu vou apontar os ossos na ordem de diante para posterior. Vamos lá. Este é o osso frontal, é o osso da fronte, da testa, osso frontal. Em seguida, nós temos dois ossos, ou seja, osso par, que é o parietal. Esse é o parietal direito e esse é o osso parietal esquerdo. Dois ossos parietais. E por fim, na vista superior, nós temos o osso occipital, ou então chamado de osso occipital. Percebam que todos eles estão muito próximos. Então, eles se articulam, eles se comunicam. E essa articulação, ela é uma articulação classificada como fibrosa. Entre os ossos existe uma quantidade pequena de tecido conjuntivo fibroso que permite pouca mobilidade do crânio. E o nome dessa costura, que se dá na articulação fibrosa, cada uma dessas aqui é chamada de sutura. Então, nós vamos aprender agora os nomes das suturas do crânio. Essa sutura grande horizontal, que une o osso frontal
com os ossos parietais é chamada de sutura coronal. Lembra da época dos reis e rainhas, princesas, em que era bem comum usar a coroa? Pois é, então, por causa disso, dessa localização próxima, os anatomistas deram o nome de sutura coronal. Aqui a gente tem uma sutura vertical que divide ou que une o osso parietal direito do osso parietal esquerdo. Essa é a sutura sagital. Sagitta, do latim, significa seta. Essa é a sutura sagital. Nós temos uma outra sutura horizontal que une o osso occipital aos ossos parietais. E essa sutura é chamada de lambidoide. Lambidoide. Bom, entre essas suturas existem pontos de interseções. E alguns desses pontos de interseções, aqui eu vou mostrar para vocês duas interseções das suturas, fazem parte do que a gente conhece como pontos craniométricos. Prestem atenção. Vocês vão ler na literatura pontos craniométricos e também pontos cefalométricos. Os pontos craniométricos são identificados diretamente no crânio. Os pontos cefalométricos, eles são identificados em radiografias especiais, que são chamadas de radiografias cefalométricas. Em alguns casos, os pontos até coincidem, né? Os pontos craniométricos com os pontos cefalométricos. E estes pontos cefalométricos, eles são muito importantes e são principalmente utilizados na medicina e na odontologia. Por isso, estes profissionais devem gravar os pontos cefalométricos para analisar uma radiografia cefalométrica e assim partir para os procedimentos cirúrgicos. Bom, então, aqui eu vou mostrar para vocês 3 pontos craniométricos e 2 deles estão associados à interseção das suturas. Vejam, o ponto de encontro da sutura coronal com a sutura sagital representa o primeiro ponto craniométrico que eu vou comentar com vocês, que é o chamado bregma. Esse ponto de encontro é o bregma. Ele é a união da sutura coronal com a sutura sagital. E atrás desse ponto bregma, mais ou menos 2 centímetros posterior ao ponto bregma, nós temos o vértex, com o X no final, vértex. Ou então, em alguns livros, vocês vão encontrar o vocábulo vértice, são sinônimos. O vértex é o ponto mais alto do crânio e ele coincide com a sutura sagital. Então, em média, ele fica 2 centímetros posterior ao ponto bregma. E o terceiro ponto craniométrico nessa vista é o ponto chamado lambda. E lambda é a interseção da sutura sagital com a sutura lambidoide. Agora eu vou aqui desenhar para vocês a interseção aqui, que é chamado de lambda. Bem nesse pontinho aqui, bem nesse pontinho aqui, a gente tem o lambda, que é o ponto craniométrico. Na vista posterior, nós conseguimos identificar os ossos que, de cima para baixo, continuam lisos, uniformes. E à medida que a gente vai descendo o estudo, a gente vai indo para a vista inferior, a gente percebe um aumento da rugosidade ou dos acidentes anatômicos devido à inserção de músculos importantes do pescoço. Nesta vista posterior, nós identificamos os ossos parietais, né? Parietal esquerdo, parietal direito. A gente identifica o osso occipital e parte do temporal como processo mastoide do osso temporal. São os ossos que a gente visualiza nesta vista. Além disso, existem suturas. A gente tem aqui, olha, a sutura, que ela é chamada de sutura occipitomastoidea, que é a sutura entre o occipital e o processo mastoide do temporal. Essa é a sutura occipitomastoidea. Nós também temos a sutura parietomastoidea.
essa sutura está unindo o osso parietal com o processo mastoide do temporal, e essa a gente já conhece que é a sutura chamada lambidoide. O ponto de encontro das três é conhecida como astério, é um outro ponto craniométrico. Então aqui, ó, a união entre a sutura. As três suturas é conhecido como astério. Continuando na vista posterior, os acidentes ósseos que a gente consegue visualizar são chamados de protuberância occipital externa. Então aqui, olha, eu vou marcar de colorido. Esse osso roxo é o osso occipital e aqui a gente tem de laranja a protuberância occipital externa, que é um ponto importante de referência para a inserção de músculos, né? Ela é uma projeção mediana que é facilmente palpável no indivíduo vivo. Então a gente mesmo desloca o dedo na parte posterior do osso occipital e a gente percebe, a gente palpa indiretamente essa estrutura. Ao lado da protuberância occipital externa, nós temos duas linhas que são chamadas de linha nucal superior, né, do lado direito e do lado esquerdo, e também existem a linha nucal inferior, que são estruturas importantes para a inserção também de tecido mole, músculos e ligamentos. Então aqui a gente tem estes acidentes ósseos visualizados, além também da gente conseguir visualizar aqui esse pequeno forame que é chamado de forame mastoideo. Ele dá passagem a uma veia emissária. Então essa é a vista posterior de crânio.